pra cá passou tanta coisa na minha cabeça e assim, porque tem tanta experiência, tem tanto testemunho. Vida financeira, eu e minha esposa, a gente tem assim, a gente é bem calejado no assunto, vamos dizer assim. E aproximadamente 20 anos atrás a gente começou a caminhar com Deus. E a gente começou num ministério que, como diz o Júlio, a escola, no assunto dízimos e ofertas, a escola foi boa, entendeu? E a gente começou a caminhar e a gente estava gostando de tudo aquilo que estava acontecendo. E só que quando assim, a gente ia para os cultos, estava sendo aquela novidade, aquela coisa maravilhosa, aquela presença que a gente nunca tinha sentido em lugar nenhum. E a gente... Só que quando chegava o momento de dízimos e ofertas, a gente faltava manifestar. Essa é a realidade. E por quê? Aí eu lembrando da história, por quê? Por que é um momento tão difícil para a gente falar sobre dízimos e ofertas? Porque normalmente é onde tem uma ferida. Entendeu? Normalmente é o lugar onde muitos de nós, eu vou ser ousado aqui e falar que a maioria de nós, quem não nasceu no ambiente cristão, a maioria de nós, tô falando a maioria, não todos, tá? Viemos para a presença por conta de vida financeira. Então isso pra gente é uma ferida. E quando você mexe na ferida, dói. E quando dói, pega seu filho que acabou de machucar e vai limpar o machucado dele. Ele vai querer se esquivar, ele vai querer sair, ele não vai querer deixar você mexer naquela ferida. Mas é necessário você limpar aquela ferida para você tratar ela, para ela ser curada. E a partir do momento que ela for curada, aquela ferida não vai mais te causar dor. E um certo dia, a gente estava, já fazia sei lá 1 mês, 2 que a gente estava caminhando, um pouco mais. Já tinha passado o momento de oferta e o pastor, a gente não sentiu aquela pressão, a gente não sentiu aquele ódio, a gente não quis manifestar o que estava de ruim dentro da gente, mas quando passou o momento, o pastor já estava ministrando, a gente sentiu algo que hoje a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, que falou ao nosso coração, dessa forma: ei, entrega o dízimo. E aí eu senti aquilo e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Entrega o dízimo. Eu não tinha dinheiro na conta, mas eu entendi aquilo. A gente viveu uma vida financeira assim, no limite, sem nenhuma regalia, sem nada além do necessário, literalmente o necessário. A gente morava de aluguel, uma criancinha pequena, não era o Bernardo, era a minha filha do meio. O Bernardo não era nem nascido. E o que aconteceu? Nesse momento eu olhei para minha esposa e falei: amor, eu senti algo aqui me dizendo para eu entregar o dízimo. E ela falou: amor, eu também. Ou seja, o Espírito Santo já estava falando com a minha casa. Ele já estava direcionando a minha casa para algo. E o que aconteceu? Naquele momento eu peguei um talão de cheque, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha limite no banco. A minha esposa trabalhava no hospital aqui no Tatuapé, que já é até falido hoje, chamava Hospital Cristo Rei. E ela estava trabalhando lá e ela não recebia, era difícil até receber o dinheiro da condução, era complicada a situação. E o que aconteceu? Eu entendi aquela voz, eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo e eu obedeci. Eu fui lá, fiz uma conta na minha cabeça de quanto eu tinha recebido naquele mês. Ela fez uma conta do que ela tinha pego, assim, em vales picadinhos. A gente somou, eu fiz o cheque e levei lá. Não deu uma semana, eu levei lá no meio do culto, o pastor ministrando, eu fui lá, cruzei o culto, lá a igreja era grande, lotada, e eu fui lá e dei na mão dele. E o que aconteceu? No dia seguinte, não sei se a minha esposa vai lembrar disso, no dia seguinte, ela recebeu uma boa parte de tudo que estava atrasado. E aí você fala assim: normal, os caras deviam, os caras tinham que pagar mesmo, já ia acontecer. Eu morava de aluguel. Pouco tempo depois,
Deus me abençoou com pouco tempo. Eu estou falando, estou para dizer que é questão de uma semana ou duas, saiu a chave do apartamento que eu moro até hoje, faz quase 20 anos isso, entendeu? Mas por que eu estou testemunhando isso para vocês? E como essa é, como diz o Júlio aí, a igreja que eu passei, a escola foi boa, eu vou pedir para o Gui colocar para a gente Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, que é normalmente o slogan das igrejas que pregam sobre vida financeira, sobre a teoria da prosperidade, né? Que é muito conhecida dessa forma. Mas, vamos lá, vocês podem me acompanhar? Vocês podem ler comigo, por gentileza? 1, 2, 3. Roubará. Aí tá bom, irmãos. Vamos parar aí. Desculpa, tá? Vamos parar aí. Por quê? Repete, Gui, por favor, esse vídeo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponto. O próprio texto ele auto se explica. A gente não precisaria nem de uma ministração em cima desse texto. É só ler o que está escrito. Só que quando a gente tem uma ferida nessa área, fica difícil da gente entender, fica difícil da gente compreender o que Deus está falando nessa passagem. E ele não precisaria ministrar nada além disso para a gente, referente, estou falando só de dízimo, nesse momento ele está falando do dízimo, ele não precisaria falar mais nada, ele já deixou claro, para que haja mantimento na minha casa. Ele não está pedindo o nosso dízimo para ele colocar uma pedra preciosa a mais na coroa dele, porque ele não precisa disso. No texto ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, ele usufrui dessa casa? Não, ele não usufrui disso daqui, ele não precisa disso daqui. Então quando ele fala, para que haja mantimento na minha casa, é para quem usufrui? Quem usufrui disso daqui? Alguém mais? Eu acho que estão 5, 6 aí. Nós usufruímos de tudo aquilo que nós entregamos. Amém? Não é... Os dízimos, as ofertas, eles são voltados para nós mesmos. Entendeu? O que acontece? Lá em Lucas 21, Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. E disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos. O que acontece? A Dani já ministrou sobre essa palavra aqui dias atrás. E como se trata de um testemunho meu também, eu trouxe a palavra de Malaquias e a palavra da viúva. A palavra da viúva foi a primeira palavra que eu ministrei sobre oferta numa outra igreja que eu fiz parte. E até comentei com ela isso no dia que ela ministrou. E quando Deus ele pede aquilo que é justo para a gente, Ele não está pedindo nada demais, Ele não quer que ninguém ostente oferta, nem dízimo, não é isso. O que Deus espera da gente é fidelidade. Ele pede 10% daquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Uma vez eu falei para o meu primeiro pastor, eu falei, não sobra nem dinheiro para eu poder pagar as minhas contas, como que eu vou entregar 10%? E ele olhou para mim assim, bem calmo, bem tranquilo, e disse, se você não consegue viver com 90% do que você ganha, não é os 10% que resolve o seu problema. Então o que acontece? Nós mal administramos nossas finanças, e isso nos gera problemas, para que a gente acaba nos direcionando à infidelidade. Nós precisamos ter organização financeira também. E quando Deus fala sobre que haja mantimento na minha casa,
olha que tremendo. Quem é a casa de Deus? É o templo? São as paredes? Somos nós, irmãos. Para que haja mantimento em nossas casas. E simplesmente são sementes. Quando nós nos organizamos, nós priorizamos o que é de Deus, Ele retribui. Ele não precisaria, só pelo texto de Malaquias 3:10, Ele já deixou claro que era para que haja mantimento na casa. Você pode voltar lá, Gui, por favor? Aí o que ele fala em seguida, que eu barrei a leitura? No 10, Gui. Vamos lá, ó. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ele é Deus, Ele precisaria dessa segunda parte, Ele não precisaria. Ele já deixou claro para que serve, e é uma ordenança, e a gente está aqui para obedecer a Deus. Mas Ele, mesmo assim, Ele é tão maravilhoso que Ele nos entrega mimos, Ele nos abençoa por aquilo que a gente faz para Ele, quando a gente obedece. Foi o que aconteceu na minha casa. Mais um testemunho só para encerrar. Um certo culto, isso eu compartilhei já com o pastor Júlio e com o Gui, um certo culto lá na sede, não sei se o José Luiz, ele é pastor? Pastor José Luiz, ele ministrava sempre, periodicamente, e um certo dia, eu e minha esposa, para vocês verem o que é você estar conectado, ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer te dizer. E quando começou o culto, o Espírito Santo já me pegou no começo, no louvor, ele já olhou, já virou no meu ouvido e falou assim, ó, hoje é tudo. Hoje é tudo. E eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Tudo? Como tudo? Se for tudo, eu fico sem nada, e como é que vai ser daqui até entrar de novo? E o que aconteceu, eu teimoso, né? Não queria, né? Falei, não deve ser Deus. Não deve ser Deus. Eu fiz uma oração em pensamento, eu falei, Senhor, se for o Senhor mesmo falando comigo, o Senhor vai confirmar através da minha esposa. E quando eu olhei para o lado, eu não falei nada, eu não dei sinal nenhum, ela olhou para mim e ela falou, é você e Deus. Falei, amém. E entregamos. Faltou? Não faltou. Quando você entrega com entendimento, quando você entrega sem barganha, falando de barganha, eu vou falar algo que aconteceu domingo passado. No momento da oferta, o Bernardo estava comigo ali, e o Bernardo virou para mim e falou, pai, eu tenho R$5 aqui. Tenho R$5. Posso entregar? Eu falei, claro, e ele é assim. O Bernardo, ele é assim. Ele não pode ver uma pessoa morador de rua, ele não pode ver uma pessoa pedindo, e ele quer arrancar o que eu tenho para dar. Essa é a natureza do Bernardo. E aí o que aconteceu? Eu falei, claro, pode. Aí ele virou para mim e falou assim, porque se eu entregar, Deus vai me dar em dobro, não vai, pai? Eu falei, não entrega. Eu falei para ele, não entrega. Pode, quem quiser perguntar para ele, pode perguntar. Eu falei para ele, não, filho, não entrega, porque a motivação ela está errada. Entendeu? E aí, lá em 2 Coríntios 9, do 6 a 8, Gui, por favor. Ó, aquele que semeia pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? A viúva entregou as 2 moedinhas. O que aconteceu? Jesus, lá naquela passagem, não disse que ele enriqueceu ela, que ele multiplicou, nem nada. Mas aqui está a resposta. Com certeza ele abençoou a vida daquela viúva. Amém? E eu quero te convidar nesse momento a preparar aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Não somente aquilo que já estava preparado, eu não sei o que estava preparado, mas a casa de Deus precisa de mantimento. E o Espírito Santo está falando com algumas pessoas. E o Espírito Santo está dizendo aquilo que ele precisa que seja entregue hoje. E eu gostaria que você preparasse a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, cada um de acordo com aquilo que o Espírito Santo pediu. Porque Deus não impõe nada a ninguém.
Ele pede, se a gente cumpre, Ele responde como um mimo para a gente, Ele nos abençoa e não era nem necessário, porque só a graça e a salvação para nós já estava de bom tamanho. Amém? Fica à vontade, prepara o seu dízimo, sua oferta, e fica à vontade para entregar. Amém?